Olá, bora mergulhar num assunto que é a base de tudo para quem quer investir bem o próprio dinheiro? Hoje o papo é sobre o tal do perfil de investidor. Bom, vamos começar com aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? A primeira coisa que todo mundo quer saber. Afinal, qual é o melhor investimento que existe? Aquele que vai render mais, com o menor risco possível? Pois é, mas e se eu te disser que essa já é a pergunta errada? Começar por aí pode ser bem perigoso, porque simplesmente não existe uma resposta única que sirva para todo mundo, sabe? E as consequências de simplesmente seguir a dica de alguém sem entender o que se está fazendo, elas podem ser bem sérias. Como diz a frase na tela, colocar dinheiro numa coisa que a gente não domina é um risco gigante. E o que não falta por aí é a história de gente que se arrependeu de ter feito uma aposta no escuro. Então, o pulo do gato é esse aqui. A gente precisa mudar a pergunta. A questão não é achar o melhor investimento do planeta, mas sim encontrar o melhor investimento para a sua situação, para os seus objetivos. É uma jornada totalmente pessoal, não uma competição. E para ajudar a gente a se guiar nessa jornada, existe uma ferramenta que é essencial. Pensa nela como se fosse uma bússola financeira mesmo, que aponta a direção certa para as suas decisões. Essa bússola, falando de um jeito mais formal, é a análise do perfil de investidor. E olha, isso não é só aquele questionário chato que a corretora te obriga a preencher, não. É uma análise que cruza o quanto você aguenta ver o dinheiro variar, sua situação financeira hoje e seus planos de vida, para te mostrar os caminhos mais seguros e adequados. E vale a pena reforçar isso. Essa reflexão não é só um detalhe. Muito pelo contrário. Ela é a base, o alicerce que vai definir o que faz sentido ou não para cada um no mundo dos investimentos. Ok, beleza. Mas como essa bússola funciona na prática? Ela se apoia em 4 pilares principais, que juntos constroem um retrato bem fiel de cada investidor. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro pilar, tolerância ao risco, que na verdade é mais sobre tolerância a perdas. Como a pessoa se sente ao ver o patrimônio diminuir? Teria uma noite de sono tranquila? Segundo, a situação financeira. Já tem uma reserva de emergência? Tem dívidas? Terceiro, os objetivos. O dinheiro é para a aposentadoria daqui a 30 anos ou para uma viagem no ano que vem? Muda tudo. E por último, o conhecimento de mercado. Qual o nível de familiaridade com os diferentes produtos financeiros? Com base nisso, a gente chega em 3 perfis principais. Vamos começar pelo conservador. O lema de quem é conservador é um só: preservar o capital. A prioridade número 1 é não perder dinheiro. Ponto. Um bom exemplo é o Gerson. Imagina só, ele está chegando perto de se aposentar e logo mais vai precisar usar o dinheiro que investiu. Para ele, não faz o menor sentido correr grandes riscos, porque não teria tempo para recuperar uma eventual perda, concorda? E claro que isso se reflete direto na carteira de investimentos. Uma alocação típica para o perfil conservador teria maior parte, tipo uns 80%, em produtos de renda fixa, que são mais seguros e previsíveis. Seguindo em frente, a gente tem o perfil moderado. Aqui, o nome já entrega tudo, né? A ideia é buscar um equilíbrio, um meio termo entre a segurança da renda fixa e o potencial de retorno maior da renda variável. O Maurício é um bom exemplo desse perfil. Ele já construiu uma reserva de emergência, está com a vida financeira organizada e agora quer buscar umas rentabilidades melhores. Ele topa correr um pouquinho mais de risco para ter a chance de ganhar mais. A carteira do moderado, então, reflete essa balança. Uma divisão de 50-50, meio a meio, entre renda fixa e variável, costuma ser uma boa pedida para quem se encaixa aqui. E por último, chegamos no perfil arrojado, que às vezes também é chamado de agressivo. Aqui, o foco principal é buscar o máximo de retorno possível, mesmo que para isso seja preciso encarar grandes sobes e desces no meio do caminho, e até a possibilidade de perdas. A Leila representa bem essa mentalidade. Ela tem total consciência de que pode perder dinheiro num investimento mais arriscado, mas está disposta a encarar esse risco porque o potencial de ganho lá na frente pode ser muito maior. A carteira aqui, como você pode imaginar, se inverte em relação à do conservador. Para o arrojado, a maior parte do dinheiro, uns 80%, pode ir para a renda variável e uma parte menor fica na renda fixa como uma base de segurança. Então, resumindo a diferença de mentalidade, de um lado, o conservador quer segurança, quer dormir tranquilo. Do outro, o arrojado busca o maior retorno possível e entende que a volatilidade faz parte do jogo para chegar lá.
E agora, uma última pergunta bem importante. Uma vez que a gente descobre o nosso perfil, ele é para sempre? Quer dizer, quem é conservador hoje vai ser conservador pro resto da vida? A resposta é de jeito nenhum. O perfil não é uma tatuagem, ele é dinâmico. A nossa vida muda, não é mesmo? Os objetivos mudam, a situação financeira melhora, a gente aprende mais sobre investimentos. Por isso é super importante reavaliar o perfil de tempos em tempos para garantir que a estratégia continua fazendo sentido para o momento de vida atual. E antes de terminar, uma regra de ouro que vale para qualquer pessoa no planeta Terra. Nunca, jamais, se deve colocar 100% do patrimônio em renda variável. Mesmo o perfil mais arrojado do mundo precisa ter uma base de segurança, porque, se tudo der errado na parte de risco, a vida continua com a parte segura. E com isso a gente fecha essa análise. Fica a reflexão. O seu perfil de investimento hoje está realmente alinhado com seus sonhos para o futuro? Se conhecer é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para investir melhor.